Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 13 de agosto de 2021, estamos nós reunidos para estudarmos obras póstumas. Material do professor Allan Kardec. Vamos então iniciar fazendo a nossa oração. Elevando então os nossos pensamentos, vamos juntos agradecermos a Deus nosso Pai, agradecermos a Jesus, o amor de nossa vida, e a espiritualidade amiga, porque todos nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor. E os amigos espirituais que aqui já se fazem presente, preparando o ambiente, e em particular nos inspirando para esse trabalho, para esse estudo que realizamos, Senhor, em Teu nome. Te pedimos a Tua permissão, o Teu amparo, Senhor, e a inspiração que é indispensável para que possamos ter a melhor compreensão do estudo do livro espírita. Graça te damos, Senhor, e é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Então vamos lá. Então nós estamos no capítulo que nós estamos falando sobre os médiuns, tá? É o item 6, médios. E nós estamos no subitem 39, dentro do item 6, tá? Médios. Então, vamos agora estudar no 39, médiuns facultativos. Hoje chamado de consciente, tá? O médium consciente é aquele que dá a comunicação, mas estando consciente de tudo que está acontecendo. Na época se chamava facultativo. Então, os médiuns facultativos só se encontram entre pessoas que têm conhecimento mais ou menos completo dos meios de comunicação com os espíritos, o que lhes possibilita servir-se por vontade própria de suas faculdades. Entendeu? Então, o facultativo, que nós chamamos hoje consciente, ele está lúcido, consciente, e ele se predispõe ao trabalho. Tá? Ele está ali e se predispõe ao trabalho. E ele acompanha toda a comunicação. Então, ele sabe, ele escuta tudo que se está falando. Por exemplo, eu sou médium facultativo, médium consciente. O que acontece? Eu não elaboro o pensamento, eu passo a ter conhecimento à medida que eu vou falando. É interessante isso. E você passa a ter conhecimento da comunicação. Mas, obviamente, que previamente você sente a emoção do espírito. Uma emoção que pode ser de raiva, uma emoção que pode ser de tristeza. Então, você tem a emoção do espírito. Se você sabe antes, você sabe que tipo de emoção carrega. Se é um espírito bondoso, se é um espírito agressivo. Então, isso você sente previamente. Agora, o desenrolar da história, à medida que ele vai falando, você vai também tendo consciência disso, né? Mas eu estou lúcido, é como se eu estivesse também na condição de ouvinte. Mas isso não me tira a liberdade de interromper a comunicação ou até mesmo de dizer, isso nós não vamos falar. Entendeste? Daí aquilo que nós chamamos de filtro. A comunicação, ela passa pelo filtro. Quantas vezes entramos em transe mediúnica e os espíritos desejam falar coisas que eu sei que vai agredir e nós não falamos? Porque você vai colocar o outro numa situação muito complexa. Então, esse é o médium facultativo, ou o que nós chamamos hoje de consciente. Os médios inconscientes, aí ele já usou o termo, ao contrário, existem entre as pessoas que não fazem a menor ideia
do espiritismo, nem dos espíritos. Até mesmo entre as mais incrédulas e que servem de instrumento sem o saberem e sem o quererem. Não sei se vocês já se depararam alguma vez com médium inconsciente. Eu digo que a minha primeira reunião mediúnica foi feita com um médium inconsciente, mas não pense que foi uma reunião mediúnica programada, não por nós. Foi uma pessoa que chegou para ser atendida e nesse atendimento ela acabou incorporando. Inconsciente. E nunca tinha incorporado. Ela foi, inclusive, acompanhando a sua sobrinha. E quando ela voltou, ela apenas olhou para mim e disse: eu estou com sede. A última palavra que ela tinha falado antes da incorporação foi a primeira palavra que ela falou quando retornou. Ela não tinha consciência de nada. Ela nem sabia que tinha dado comunicação. Então, esse é que nós vamos chamar de médium inconsciente, tá bom? Aí você vai me dizer assim: tia, o médium consciente e o médium inconsciente, para mostrar a qualidade da comunicação, para mostrar a fidelidade da comunicação, a autenticidade da comunicação, não será melhor o médium inconsciente? Não necessariamente. Porque o médium inconsciente, ele também pode fazer um processo anímico. O médium inconsciente, ele não vai mistificar, mas ele pode fazer um processo anímico, ou seja, um fenômeno que ele vai liberar do seu subconsciente ou de uma encarnação anterior, que não deixa de estar também no seu arquivo, no seu inconsciente. Isso ele pode fazer também, mesmo ele sendo médium inconsciente. O médium inconsciente, o que ele não faz é mentir, que aí nós vamos chamar da mistificação. Mistificar é mentir. Isso ele não dá conta de fazer. Tá bom? Então, da mesma forma que o médium consciente pode fazer um fenômeno anímico, ou seja, um fenômeno da própria alma, o médium inconsciente também pode fazer. Agora, o médium consciente, ele pode mistificar e ele pode também criar, imaginar, se autossugestionar. O médium consciente pode fazer isso. O inconsciente, ele não faz. Porque ele não tem nem consciência de quando ele entra em transe. Entendeu? Ficou claro isso? Ficou fácil de compreender? Então ele diz: os médiuns inconscientes, ao contrário, existem entre as pessoas que não fazem a menor ideia do espiritismo, que foi o caso dessa senhora que eu acabei de retratar, nem dos espíritos. Acabei de relatar, todo o caso. Que não fazem a menor ideia do espiritismo nem dos espíritos, até mesmo entre as mais incrédulas e que servem de instrumento sem o saberem e sem o quererem. Os fenômenos espíritas de todos os gêneros podem operar-se por influência destes últimos, que sempre existiram em todas as épocas e no seio de todos os povos. Quem são os últimos? Que sempre existiram em todas as épocas e no seio de todos os povos. A ignorância e a credulidade lhes atribuíram um poder sobrenatural, a faculdade. E conforme os tempos e os lugares, fizeram deles santos, dos médiuns, feiticeiros, dos médiuns, loucos ou até mesmo visionários. O Espiritismo mostra que com eles apenas se dá, com os médiuns, a manifestação espontânea de uma faculdade que é natural. Então a mediunidade, ela está dentro da natureza humana. Todos nós o somos, só que nem todos são ostensivos, mas somos médiuns em um grau qualquer porque recebemos a influência dos espíritos. Tia, mas lá no livro dos médiuns está dizendo que raros são aqueles que dela não tem nenhum rudimento. Então tá, e quando os espíritos dizem raros, é porque é raríssimo mesmo. Então 99,99% da população terrícola, eles acabam sendo médiuns. Não ostensivo, mas esse médium parcial. Você não recebe influência do seu anjo da guarda? O seu anjo da guarda é o quê? É um espírito. Logo, se você recebe influência, você é médium. A faculdade mediúnica para o médium ostensivo é assim: você já está muito atrasado no seu processo de evolução. Então, eu vou te dar uma canja aqui.
Você vai com a faculdade mediúnica para ver se você, exercitando, aprendendo, você consegue dar um passo, uma evolução no seu processo de evolução. Então é como se fosse assim, a faculdade mediúnica ostensiva é um recurso que o papai está dando para um filho que já está bem repetente. A nossa amiga Lígia está falando, mas tia, agora com a pandemia ninguém pode exercitar a faculdade mediúnica. Isso vai ser o estudo da obra de libertação hoje. Nós temos que tirar essa ideia de que eu só exercito a faculdade mediúnica na desobsessão. Quando você é médium, você exercita essa faculdade 24 horas. Por exemplo, aqui nesse momento eu estou dirigindo, exercitando a faculdade mediúnica. Quando a gente está fazendo o evangelho aos domingos, ou quinta-feira no Morada Cristã, eu estou ali exercitando a faculdade mediúnica. Quando eu atendo alguém no diálogo fraterno, eu estou exercitando a faculdade mediúnica. Entendestes? A todos os momentos da nossa vida, a gente pode exercitar a faculdade mediúnica. Quando você está editando, você também está usando a mediunidade. E hoje, no livro Libertação, vai tratar exatamente disso. Item 40. Entre as diferentes espécies de médiuns, distinguem-se principalmente os efeitos físicos, os sensitivos ou impressionáveis, os audientes, os falantes, era o termo que se usava, tá? Então, o efeito físico nós já sabemos, aquele que faz movimentar os objetos ou até mesmo o processo de materializar um espírito, vou usar o termo, tá? Os sensitivos, que é essa parte da sensibilidade realmente, de sentir a presença de, ou impressionáveis, que é o mesmo. Os audientes, que é aqueles que escutam os espíritos. Os falantes, que é o que nós chamamos hoje da psicofonia, que o espírito fala através do médium. Vidente, aqueles que enxergam os espíritos. Inspirados, aquele que recebe a informação. O sonambúlico, que nós já estudamos em O Livro dos Médios, que não tem nada a ver com sonho, sonâmbulo, mas aquela criatura é um fenômeno anímico, que ela entra em transe, tá? Médios curadores, médios escreventes, que é o que nós chamamos hoje de psicografia, ou psicógrafos. Aqui trataremos unicamente das espécies essenciais. E aí tem uma nota do original francês. Para detalhes completos, veja o livro dos Médios. Então, ele diz que aqui ele vai tratar unicamente das espécies que são essenciais. Então, ele vai falar dos médios de efeitos físicos e vai... Item aí. Bora lá, vamos ver os médios de efeitos físicos. São os mais aptos, especialmente, a produção de fenômenos materiais, tais como movimento de corpos inertes, pode provocar também os ruídos. Então, lembra que quando nós estudamos no livro dos médios a sematologia e a tipologia? Aí lembra que ele falou da tipologia? Deixa eu voltar aqui no livro dos médios. Tipologia são as pancadas, sematologia, os sinais. Tipologia alfabética, e nós nos deparamos com a tipologia interna, que são os ruídos, são os barulhos. Então a gente vai se deparar na Revista Espírita, na de 1859, com som de trombeta, com aquela batida do tarol. Então eles imitavam esse som. Então isso é um efeito físico também. Tais como o movimento de corpos, ruídos, o deslocamento de objetos, o levantamento, imagina levantar uma mesa, e a translação de objetos, porque se pode trazer o objeto de um lugar para outro. Estes fenômenos podem ser espontâneos ou provocados. Então, quando o grupo de Allan Kardec, os grupos se reuniam em torno da mesa, estavam se predispondo ao movimento das mesas, isso era provocado. Então, eles estavam ali evocando os espíritos para que isso acontecesse. Nem sempre acontecia, às vezes a mesa não mexia, porque isso daí não estava sob o controle dos homens. E às vezes é espontâneo, que nós vamos nos deparar com vários casos dentro de O Livro dos Médios, né? Em todos os casos, exige o concurso voluntário ou involuntário de médios dotados de faculdades especiais,
Então, o que ele quis dizer com um concurso voluntário ou involuntário? Então, quando o professor Allan Kardec e os demais grupos se reuniam em torno da mesa, obviamente eles descobriram que alguns ali, ou um, era um médium de efeito físico. Então a pessoa já sabia que o era, se colocava ali a predisposição daquele trabalho. Mas o fenômeno do efeito físico, do movimento, do som, só vai acontecer se o médium se predispor ao trabalho? Não. Pode acontecer a revelia do médium. Independente do médium querer ou não, o médium em verdade nem percebe que ele é o médium. Ele nem sabe que estão tirando o magnetismo dele para realizar esse trabalho. Esse fluido dele, ele nem sabe, tá? Por isso é que ele vai dizer que a revelia, os espíritos não pedem a permissão do médium. Então vamos lá, já sabemos que é necessário um médium de efeito físico, já sabemos que pode ser necessário a permissão do médium ou não, isso não vai fazer diferença nenhuma, mas nós também já estudamos em um livro dos médiuns que é necessário, em primeiro lugar, que haja a permissão de Deus. Se Deus não permitir, pode haver o espírito querendo movimentar, pode haver um médium com a predisposição, mas se Deus não permitir, o fenômeno não acontece. E é muito interessante nós sabermos disso, porque o que tem de espírito querendo tacar sapato na cabeça de gente é muita gente. Então, a gente percebe que iríamos perder o controle, isso ia dar um escândalo, ia ser complicado. Isso ia tirar o livre-arbítrio de muita gente. Porque você imagina uma pessoa que prejudicou e que de repente até levou à morte, esses espíritos morre o corpo, mas eles continuam vivos e quase sempre eles vão atrás do algoz deles. Imagina se eles tivessem autorização, olha... O que é ter de cadeira voando não é fácil não, gente, é sério. Por exemplo, nós estamos estudando o livro Libertação. Lembra o caso do... Vamos ver se a gente lembra dos nomes. Ajuda a tia aí, Augusto e Lígia. Então, nós temos o caso do enfermeiro que estava assediando a mãe do garotinho. Felício. Felício era o nome do enfermeiro. E qual era o nome do pai do menino que estava desencarnado? Leôncio, obrigada. E aí o Leôncio, imagina se o Leôncio tivesse a liberdade de tacar a cadeira na cabeça do Felício. Teria tacado, porque a raiva era muito grande. Entendeu, gente? Então é necessária a permissão do pai. Então quando isso acontece, a primeira observação é: se esse móvel está movimentando, se isso está acontecendo, Deus está permitindo. E se Ele está permitindo, tem um propósito maior. Não é para me assustar, é para me advertir em algo, né? Mas ele diz: em todos os casos, exigem um concurso voluntário ou involuntário de médios dotados de faculdades especiais. Em geral, tem por agentes espíritos de ordem inferior, uma vez que os espíritos elevados só se ocupam com comunicações inteligentes e instrutivas. Então, o que ele está querendo dizer? Todos os espíritos que realizam esse movimento de objetos são espíritos ainda de ordem inferior, logo terceira ordem, espíritos imperfeitos. Mas em algum momento ele está dizendo que são espíritos perversos? Não, são espíritos inferiores. Por exemplo, eu sou um espírito da terceira ordem, mas não me considero uma pessoa perversa. Entendeste? Então, são espíritos ainda na terceira ordem, mas que a espiritualidade superior já os utilizam para fazer o bem, porque o propósito é o bem, ok? Ficou alinhado isso? Vamos mais um: médios sensitivos ou impressionáveis. Vamos ver aqui a orientação do professor Allan Kardec. São assim designadas as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve atrito em todos os membros, fato que não conseguem explicar. Essa faculdade pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece pela impressão que experimenta não só a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas também a sua individualidade, como o cego reconhece instintivamente a aproximação de tal ou qual pessoa. Um espírito bom causa sempre uma impressão suave e agradável,
A de um espírito mau, ao contrário, é penosa, aflitiva e desagradável, como se houvesse um cheiro de impureza. Agora, quando se fala nesse médio sensitivo ou impressionáveis, a gente tem que ter muito cuidado. Se eu te deixar no cinema para assistir um filme de terror, você sai de lá impressionada. Então você olha para um lado, estão me olhando, vão me pegar, vai sair alguém daí dessa sala, não é verdade? Então, às vezes a criatura lê um livro espírita, um romance, e pode sim se autossugestionar. Então, o médio sensitivo e impressionável, para alguém que já é impressionada demais, vai ficar bem complexo, não é verdade? Mas existe. Só que a gente tem que ter muito cuidado com esses nossos exageros. Eu tenho percebido ao longo desses anos aí em espiritismo que tem pessoas que acabam assim se fanatizando realmente, sabe? Não conseguem estudar o espiritismo, se tornam muito fanáticas. Tudo é espírito, tudo é obsessão. A pessoa acaba sentindo tudo. Às vezes chega alguém, ela sai, eu senti um mal-estar tão grande que a pessoa não é simplesmente ela não gosta da pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado para nós não nos tornarmos pessoas fanáticas e nos tornarmos pessoas chatas, né? Então, esse médio aqui sensitivo, impressionável ou impressionáveis, ele tem que ter um certo bom senso, tá bom? Meus amigos, e assim nós conseguimos finalizar mais um dia de estudo. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, Jesus, o amor de nossa vida, e se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Então a mediunidade, ela está dentro da natureza humana. Todos nós o somos. Só que nem todos são ostensivos, mas somos médios em um grau qualquer porque recebemos a influência dos espíritos. Você não recebe influência do seu anjo da guarda? É um espírito. Logo, se você recebe influência, você é médium. A faculdade mediúnica para o médio ostensivo é assim, você já está muito atrasado no seu processo de evolução. Então, eu vou te dar uma canja aqui. Você vai com a faculdade mediúnica para ver se você, exercitando, aprendendo, você consegue dar um passo, uma evolução no seu processo de evolução. É um recurso que o papai está dando para um filho que já está bem repetente. Nós temos que tirar essa ideia de que eu só exercito a faculdade mediúnica na desobsessão. Quando você é médium, você exercita essa faculdade 24 horas. A todos os momentos da nossa vida, a gente pode exercitar a faculdade mediúnica. Se esse móvel está movimentando, se isso está acontecendo, Deus está permitindo. Tem um propósito maior. Não é para me assustar, é para me advertir.